Olá, eu sou Carlos Gasparotto e tenho o prazer de trazer uma palavra para o seu coração, diretamente de Birigui, a cidade do calçado infantil da Alta Noroeste do estado de São Paulo. Eu trago para vocês hoje um estudo sobre o Salmo 27, contemplando a formosura do Senhor. Esse salmo diz assim, o texto do Salmo 27: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e me colocará sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda da direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Queridos, este Salmo 27 é de autoria do rei Davi, que também era profeta. E ele destaca um comportamento preponderante do Messias, que era a sua plena confiança no Pai. O Messias, apesar de ser o Filho de Deus, não podia lançar mão das prerrogativas de filho diante dos revés da vida, uma vez que ele precisava mostrar aos homens que foi obediente ao Pai em tudo e sujeito às mesmas fraquezas, conforme diz Hebreus 5, versículo 8. Ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sim, Jesus teve que aprender. Enquanto ele era homem, o filho do homem, como ele se designava, ele aprendeu com o Pai, aprendeu a confiar, aprendeu a obedecer. O que Cristo padeceu é evidência inequívoca de que ele se sujeitou a Deus em tudo, cumprindo-se assim outro aspecto da missão do Cristo, que era ser servo e mensageiro do Senhor. Em Isaías 42, 19, há uma pergunta: quem é cego, senão o meu servo, diz o Senhor? Ou quem é surdo como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o galardoado e cego como o servo do Senhor? Pergunta o próprio Deus. O Filho foi enviado ao mundo com uma missão: ser mensageiro e ser servo de Deus.
Tudo que Jesus realizou no meio dos homens deixa uma evidência da sua missão de ser servo e ser mensageiro. O que comprova a filiação divina de Cristo é o testemunho do Pai através das Escrituras. Como diz o Salmo número 2, versículo 7: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amados, na eternidade não existiam as pessoas de pai e de filho, mas apenas pessoas do Criador e a pessoa do servo do Senhor, ou a palavra do Senhor, do verbo divino. Então na antiga aliança existia o Deus Criador e o verbo divino, que era a palavra. Após a encarnação é que surgiram as figuras de pai e de filho. Por isso o dito desse Salmo 2, verso 7: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Embora Cristo já existisse na eternidade como palavra de Deus, como verbo divino, ele foi gerado pelo corpo de Maria, e então ele se tornou verbo, ele se tornou filho, verdadeiro filho. Em 2 Samuel 7,14, já havia essa promessa de Deus, onde está escrito: eu serei seu pai, e ele será meu filho. Mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei, e açoitarei com o castigo dos homens, aplicado por intermédio dos homens. Em função da sua missão, Cristo jamais poderia evidenciar a sua filiação por meio de milagres e de maravilhas, e por isso venceu a tentação no deserto, lançando mão da palavra de Deus. Em Mateus 4, 3 a 7 diz: e chegando a ele o tentador disse-lhe: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, uma altura de cerca de 32 metros, mais de 3 andares, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Na sua primeira vinda, Cristo deu total atenção à missão que lhe foi confiada pelo Pai, conforme Mateus 20, de 13 a 15. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Nessa parábola do dono da vinha, Jesus mostra que ele seria perseguido. Para cumprir a missão de servo, Cristo teve de confiar exclusivamente na proteção do Pai. Ele nunca confiou em homens. Então versos 1 a 3 do Salmo 27 nos traz uma pergunta: a quem temerei? Então versos 1 a 3 do Salmo 27 responde essa pergunta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Amados, há momentos terríveis na nossa vida, e na de Cristo também houve esse momento em que os seus adversários queriam comer a sua carne, na expressão do Filho de Deus. Quando quiserem tocar em você, quando quiserem
perseguir, quando falarem mal contra você, tome essas palavras de Cristo do Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e não tenha medo do que possa o homem fazer contra você. Nessa previsão acerca do Cristo, o salmista Davi faz referência a Deus como luz, salvação e força. O Cristo, por sua vez, teria o Pai como sua luz e salvação, o protetor de sua existência no meio dos homens. Na eternidade, o Verbo estava com Deus, mas ao deixar o esconderijo do Altíssimo, o Verbo encarnado, despido de sua glória, passou a habitar com os homens ao abrigo da sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91. Então, o esconderijo do Altíssimo para Cristo era o tempo da eternidade. O esconderijo do Altíssimo é o trono de Deus. Descansar nos remete tanto à proteção divina da sua sombra, quanto à confiança plena em Deus. Tanto a entrada quanto a saída de Cristo no mundo dos homens se deu sob a proteção de Deus, pois pelo Espírito eterno, Cristo foi lançado na madre de uma Virgem, Maria, e ao sair deste mundo, o seu Espírito foi entregue nas mãos de Deus. Deus guardou tanto a entrada quanto a saída de Cristo. Deus guardou Cristo no parto, de nenhum recurso médico. Deus guardou Cristo na sua infância, onde não havia quando não havia nenhuma vacina de proteção. E Cristo guardou Cristo na saída deste mundo por meio da sua ressurreição. O Salmo 121:8 diz: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aquele que confia em Deus, aquele que está morto com Cristo, precisa ter essa certeza que o Senhor guarda a sua entrada e a sua saída. Queridos, quando vamos tomar uma decisão, você ora a Deus pedindo sabedoria e graça. Se aquela decisão não é uma decisão que vai prejudicar alguém, se aquela decisão é uma decisão profissional, trabalhista, ou amorosa, ou financeira, você ora a Deus para Ele guardar a tua entrada e a tua saída, e não tenha medo de tomar as decisões que você tem de tomar. A decisão que você tomar será abençoada pelo Deus Altíssimo, porque você é filho de Deus. Aquele que é filho de Deus é herdeiro de Deus, é herdeiro de Cristo em todas as coisas. Por isso não tenhamos medo de tomar uma decisão. O Salmo 22 diz: sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Cristo era o prometido de Deus para todas as nações. Cristo era o prometido de Deus para Abraão, Isaque e Jacó. Cristo foi o prometido de Deus para os judeus, mas eles o rejeitaram. Então, porque Israel rejeitou a Cristo como nação, os seus mestres prevaricaram a ordem de Deus de serem testemunhas para todas as nações. Então Deus transferiu essa prerrogativa para nós, para a sua igreja. Tem um salmo que diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A nação de que fala esse texto não é a nação de Israel. A nação de que fala esse texto não é o Brasil e nenhuma outra nação. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Se refere à nação da igreja de Cristo. A igreja de Jesus é uma nação abençoada por Deus. É a nação dos sonhos de Deus.
Então nós somos essa nação que é abençoada, que é bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados porque somos herdeiros de Cristo, aquele que foi batizado na morte de Cristo, que com Ele morreu, também com Ele ressuscitou, e também com Ele herdou todas as bem-aventuranças descritas na sua palavra. O Salmo 31:5 diz: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. O texto profético desse Salmo 31:5 se cumpriu na cruz do Calvário, quando Cristo estava nos seus últimos suspiros e diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cristo, Deus não abandonou a Cristo na cruz, como muitos dizem. Deus não abandonou Cristo na cruz. Quando Cristo estava nos seus últimos momentos, as suas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Foi exclamado por Jesus para se cumprir o que estava escrito no Salmo número 21. Mas ele nunca foi desamparado por Deus naquela cruz, porque Cristo foi guardado por Deus tanto na sua entrada quanto na sua saída. O medo, o terror e o espanto que os adversários infligiram sobre Cristo para fazê-lo vacilar foram em vão, foram sem efeitos, dadas as virtudes do Criador. O Salmo 56:4, no Salmo 56:4 ele ora: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus coloquei a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Ele repete o mesmo dito no Salmo 118, verso 6: o Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. E no Salmo 23:4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Cristo jamais teve medo quando seus adversários, que no contexto da nova aliança remete aos seus próprios concidadãos judeus, ao investirem contra ele para o destruírem, todos eles, ao se achegarem para devorarem a Cristo, tropeçaram e caíram. Não há na história de Davi qualquer evento que se assemelhe ao descrito no verso 2 do Salmo 27, ou seja, que os seus inimigos tenham tentado devorá-lo, conforme expresso no texto. Por isso que dizemos que esse texto se refere a Cristo, o herdeiro de Davi. Davi sofreu perseguição de Saul, mas ele evitou confrontá-lo, respeitando-o como ungido do Senhor. Em todas as suas desventuras, além de estar sob a proteção de Deus, Davi tinha homens de guerra à sua disposição para protegê-lo. Davi esteve envolvido em inúmeras batalhas contra inimigos do povo de Israel, mas nada se compara àquilo que nos diz o Salmo 27:2, de que os homens queriam comer a sua carne. Esse evento aconteceu com Cristo? Sim. Jesus não esteve envolto em batalhas com inimigos externos, como foi o caso de Davi, mas os inimigos de Cristo foram os seus próprios irmãos de sangue. Conforme diz Mateus 10:36, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os de sua própria casa, conforme profetizou o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Esse texto de Mateus 10:36 é uma repetição do que disse o profeta Miqueias. Os opositores e inimigos de Cristo são apresentados como sendo pessoas malvadas, pessoas más. Essa maldade emana da natureza corrupta dos seus opositores, numa condição herdada de Adão, não especificamente de suas atitudes.
mas se trata de natureza. Veja Mateus 7,11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Jesus chamava os fariseus de homens maus, porque eles tinham a natureza adâmica, a natureza do pecado. Em Isaías 43, 27, o Senhor diz: teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Adão pecou, e os intérpretes religiosos, os sábios religiosos do templo em Jerusalém prevaricaram, porque não reconheceram o enviado de Deus e se voltaram contra ele. Mesmo praticando boas ações aos seus semelhantes, porque eles praticavam boas ações, os saduceus e fariseus velavam pelos mais pobres, cuidavam dos enfermos e eram homens exemplares segundo a sociedade do século I. Mas o fruto que produziam era conforme a natureza corrupta deles. Com a vinda do Cristo, o fruto dos lábios que deveriam produzir, mas não produziram, que era confessarem a Cristo como Senhor, mas continuavam confessando que tinham por pai Abraão, um fruto que mostrava que não haviam mudado de entendimento, mesmo após a mensagem apregoada por João Batista, que dizia: arrependei-vos e crede. E Jesus mesmo disse: eis aqui quem é maior do que Abraão. Mas ele foi rejeitado e ridicularizado. Veja Mateus 3, de 7 a 9. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, que está falando de João Batista, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. João Batista chamou os fariseus e saduceus de raça de víboras, não porque eles eram pessoas más, mas porque eles instilavam o veneno da falsa doutrina da palavra de Deus no meio do povo. É por isso que Jesus chegou a dizer que as prostitutas e os cobradores corruptos de impostos entrariam primeiro no reino dos céus, na frente dos religiosos. Se você analisar bem, o que impede uma pessoa de mudar a sua mentalidade é a sua religiosidade. A grande maioria do nosso povo brasileiro, é um povo místico que se prende às suas religiões e tem dificuldade de mudar a sua mente, renovar a sua mente, conforme diz o Evangelho, para passarem a crer na verdadeira palavra de Deus, quando ficam enraizados nas falsas doutrinas pregadas pelos religiosos. A maldade dos filhos de Israel decorre do fato de que desde cedo terem se corrompido, portanto não eram filhos de Deus, eram circuncidados, eram religiosos, praticavam regularmente as suas orações, saíam pelo mundo evangelizando, mas não eram filhos de Deus. Não passavam de uma mancha, de uma geração perversa, distorcida, cheia de maldade, porque eram filhos do diabo. Desviaram-se desde o seu nascimento, proferiam mentiras, e apesar de a lei e dos salmos protestarem continuamente contra eles, não entendiam que a lei foi dada para evidenciar que eles eram transgressores, conforme Paulo ensinou em Gálatas. Eles eram chamados de mentirosos.
porque mentiam a respeito da verdade e da palavra. Deuteronômio 32:5, o Senhor diz: corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. E o Salmo 58:3, alienam-se os ímpios desde o nascimento, andam errados desde que foram tirados da madre, falando mentiras. E Jeremias 14:20, ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti, confessa o profeta em favor do seu povo. Os homens eram maus porque não eram nascidos de Deus, como a semente deles era corruptível, eram maus por natureza, e também os seus frutos eram maus. Num diálogo com Nicodemos, em João capítulo 3, Jesus fala: toda a religiosidade de vocês para nada mais serve, mas é preciso que vocês nasçam da água e do Espírito, ou seja, que nasçam de novo. A mente deles estava tão cauterizada, que um de seus mestres, o Nicodemos, o mestre Nicodemos, que ouviu isso da voz de Cristo, perguntou ele: por um acaso eu tenho que voltar novamente para o ventre de minha mãe para nascer de novo? E Jesus lhe responde: você sente o vento, não vê o vento. Ele vai para cá e vem para lá, vem daqui e vai para lá, e ninguém ouve a sua voz. E se você não consegue discernir os tempos, não consegue discernir a direção do vento, como posso falar com você sobre temas espirituais? Cristo falou a um mestre Nicodemos. Em Mateus 7, de 15 a 20, Jesus ensinou os seus discípulos: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E como nós sabemos, o fruto é aquilo que o nosso lábio confessa. O fruto que nós temos é confessar a Cristo aos homens. Então esses homens maus precisavam nascer de novo, ou seja, da água e do Espírito. Ao ter encontro com Cristo, o Verbo encarnado, então morreriam com Ele e seriam sepultados. Em seguida, ressurgiriam como uma nova criatura, gerada da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, aptos a produzirem bom fruto. É assim que se dá o novo nascimento. Em Hebreus 13:15, diz: portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Confessar a Cristo com nossos lábios é o nosso sacrifício de louvor. Embora os escribas, fariseus e líderes religiosos tenham se levantado contra Jesus, eles tropeçaram e caíram. E como isso é possível? Para os filhos de Israel, o Cristo seria uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, embora Deus tenha estabelecido seu Filho como santuário. Ao vir ao mundo na condição de servo, aquela cuja missão era edificar o templo do Senhor, Cristo se tornou uma armadilha para os filhos de Israel. E a essência dessa armadilha estava no fato de os filhos de Israel sempre errarem em seus corações. Como diz Isaías 8,14: então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. O santuário de todos os homens
é Cristo. O santuário que Cristo virá estabelecer na sua volta é a igreja. Enquanto Ele não vem, Ele está formando um corpo que vai ser o santuário para todos os homens, ou seja, a igreja de Cristo. Em Oséias 11:7 diz: porque o meu povo é inclinado a se desviar de mim, ainda que o chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Deus está falando por meio de Oséias que o povo o confessava com a sua boca, mas o negava em seu coração. E o Salmo 81:12: portanto eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Cristo, realizando a vontade do Pai, se tornou um laço para os moradores de Jerusalém, conforme previsto no Salmo 69. Salmo 69, versos 20 a 22. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. De Jesus, profeticamente nesse salmo. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. O que aconteceu naquela cruz com o soldado romano? Envolvendo o vinagre no algodão, colocou vinagre nos lábios de Cristo quando ele pediu água. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha, termina esse salmo. Em João 4,34, explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a consumar a sua obra. Considerando que a comida de Cristo consistia em fazer a vontade do Pai, e que o Calvário era a expressão máxima da vontade de Deus, quando Cristo se entregou aos seus algozes, a mesa preparada por Deus, diante dos seus inimigos, tornou-se um laço aos religiosos de Jerusalém. O fato de parecer aos religiosos de Israel que poderiam derrotar a Jesus através da cruz, fez com que o evento do Calvário se tornasse uma armadilha e cova para eles. Como diz o Salmo 23, verso 5: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A mesa tem o símbolo de doutrina, a mesa tem o símbolo de uma verdade, e a mesa que Deus preparou para Cristo na presença dos seus inimigos foi a morte dele no Calvário. Diante da revelação dos Salmos, fica evidente que os homens maldosos não se referem aos inimigos do rei Davi, mas sim aos opositores do descendente de Davi, que é Cristo, que veio na plenitude dos tempos para seus irmãos segundo a carne, mas eles o rejeitaram. Conforme diz João, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 11, ele veio para que era seu, mas os seus o rejeitaram. O salmista Davi registra o sentimento do Messias, quando ele diz: ainda que um exército me cercasse, ou que fosse envolto em uma guerra, o Cristo não temeria, pois confiaria que Deus é a sua luz e a sua salvação. Salmo 3,6: não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. E o Salmo 56,11: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Amados, essa é a minha primeira parte da mensagem do Salmo 27, que estaremos continuando na minha próxima mensagem. O que vimos é então que Jesus não teve medo do homem, porque ele tinha confiança absoluta em Deus, que Deus o poderia livrar. Ele denunciou a hipocrisia dos líderes que o perseguiram, porque eles não queriam agradar a Deus, mas apenas a si mesmos. Que a nossa vida seja como a de Jesus, como seus discípulos, procurando agradar
e obedecer a Deus em tudo. E que a nossa comida seja a sua palavra e a nossa bebida seja fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Amém.